Bom, meus amigos, bom, minhas amigas. Belém Acontece, ele tem 20 anos de idade. Já é de maior, já tem uma história bonita, né? A gente começou na noite de Belém, mostrando tudo que acontece na noite. A gente começou com uma brincadeira em Salinas. Um dia eu vou sentar aqui, né, no nosso programa e falar com ele, né, o Salim. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Salim, sócio Salim, porque é uma história bonita do Belém Acontece. E ele já tem 20 anos, nessa brincadeira completou 20 anos. A gente fez muito trabalho, a gente fez grandes coberturas, a gente fez eventos. O nosso aniversário de um ano do Belém Acontece, eu coloquei 4.000 pessoas dentro do Paraclube. Então a gente tem uma história bonita. E mais bonito do que essa história é a história que eu vou contar hoje, que é o Empresário de Sucesso. É um quadro que fez muito sucesso quando eu estava na Band, na Record, e também quando eu tive na Rede TV. Quer dizer, por quê? Porque cada empresário tem a sua história. E essa história precisa ser contada, que pode servir de exemplo para você. Para você que quer começar uma história de empreendedor, é importante conhecer os empresários de sucesso. Por isso que é um quadro muito legal, muito importante. Você vai conhecer hoje ele aqui. Um grande empresário que tem a história dele também. Ele vai contar pra gente. É o André Chagas. André, primeiramente, seja bem-vindo aqui no programa Acontece com Marcelo Maia. Obrigado. Hoje, com o formato podcast diferenciado, eu tive com você na premiação que você recebeu do Embaixador da Paz da AIBE, né? Sim. Associação Internacional de Embaixadores da Paz no Brasil. E eu fiquei muito feliz quando você falou para mim que, Marcelo, eu sempre ajudei as pessoas, mas eu nunca fui um cara ligado às câmeras, sempre por trás das câmeras. Mas chega uma hora que o dever te chama, né? Verdade. Você começa a ter responsabilidades diferenciadas e você precisa estar na frente das câmeras, até para você mostrar para as pessoas e dar também uma luz, que às vezes o cara quer ajudar e fica, mas poxa, o André está ajudando, eu também quero ajudar. Verdade. Poxa, eu sou tímido, mas o André está fazendo, eu vou fazer. Então a gente acaba induzindo a mais pessoas contribuírem e ajudar as outras pessoas carentes. Bons exemplos, né? O que é que mudou daquele dia para cá, lá na AIBE, quando eu te entrevistei? Marcelo, eu vou falar primeiro da minha história para chegar nessa premiação, porque para chegar nessa premiação teve uma história lá atrás. Eu recordo com a minha esposa, eu falei assim para ela, amor, eu quero montar uma empresa. Porque, Marcelo, naquela época a gente fazia nota avulso. Contratava, né, ia na prefeitura e fazia. Meu cliente me convidava, meu serviço, e chegando lá eu fazia aquela nota avulso. Aí eu falei para ela, eu vou montar uma empresa. Ela disse, tu tá preparado? Eu disse, tô. Então ali foi aquela contrapartida naquela conversa. E de lá para cá, muito trabalho, muito esforço, sempre sido fiel aos clientes, tudinho, e começou a ter o quê? O reconhecimento. A empresa começou a crescer, a empresa começou a desenvolver, então não foi fácil. Nessa que a empresa começou a crescer, houve outros projetos de ajudar as pessoas, entendeu? Não só, eu digo por cesta básica, mas o meu maior projeto empresarial, Marcelo, ele é pegar aquelas pessoas que não têm mão de obra, aquelas pessoas que não sabem nada, e você pegar ela, dar uma oportunidade e agregar ela ao trabalho, ao mercado de trabalho, vamos falar dessa forma, entendeu? Então foi assim que eu comecei, tá entendendo? Então, e nunca gostei de estar atrás das câmeras, na verdade, na frente das câmeras, vamos dizer assim, é verdade. Eu nunca tive vontade, mas chega uma hora, como tu falaste, é inevitável. É inevitável. E hoje a gente chegou, graças a Deus, aí, numa posição muito legal, entendeu? E está crescendo. Não, e vai crescer muito mais, né? E assim, tudo bem, começou com a decisão de vocês, como é que você caiu nesse mercado da refrigeração? Porque você é o famoso André Chagas da Império Refrigeração. Por que esse nome Império? Foi da sua mulher? Foi vocês juntos? Ou foi uma visão que você teve, um sonho? Como é que foi? Isso foi um pedido, né? Eu pedi para Deus, para ele me dar uma direção. Sim. Então, eu via muitas lojas aqui dentro de Belém, então eu vi, não tinha Império. Porque o que é Império, Marcelo? Já diz tudo, Império, é um império, correto? Então, foi dessa forma que eu tive essa direção. E de lá para cá, a Império veio crescendo de forma muito bem, graças a Deus, entendeu? Então, claro que foi eu e a esposa, sempre eu ponho ela, por quê? Porque ela foi uma parte muito fundamental, Marcelo, na minha vida. Em relação... Soma, né? Soma demais, Parceria Marcelo. soma. É como sempre diz, você fecha a loja às 6 horas, vai todo mundo embora, mas existe aquele bastidor. Então, sempre ela apoiando demais.
Entendeu? É aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão, isso é a coisa mais certa do mundo, né? Quando você tem uma esposa que ela contribui dentro da tua empresa, não só como a tua esposa, mas como uma pessoa que agrega valores, principalmente na administração, no controle. Eu acho que eu quero aqui parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo. Eu sempre valorizo as mulheres no seu todo. Por quê? Porque vocês realmente, quando vocês focam e expandem, porque a mulher tem essa coisa, ela Verdade, quer a Marcelo. coisa correta, ela quer fazer tudo direitinho, e isso é importante quando você tem alguém que soma na sua empresa. No E, caso aí, parabéns aí para a sua esposa, né, que eu tenho certeza que parte do seu sucesso, se bobar não é 50-50, né, porque ela trabalha e muito, eu outra já coisa, conheço, o que acontece? E tá dito. ela é que manda. Não é dessa forma. Então, Verdade, Marcelo, verdade. você acaba o quê? Aprendendo, tirando alguns vícios. Qual é o tipo de vício? Você ser muito bom. Você não tem que ser, você tem que ser Tem que justo. ser justo e Então, profissional. exatamente, ela tem esse poder. A mulher tem esse Tem. poder. Tem. Eu lembro que quando eu era casado, a gente não tem aquela visão detalhada que a mulher tem, né? Olha, cuidado, não é teu amigo. Olha, não é assim não que É igual a funciona mãe, e tal. Marcelo. Às É, vezes igual a até mãe. mais do que Na mãe. verdade, a mulher tem esse dom, né? Ela já vem com o dom de ser a mãe, então ela tem essa coisa bem, bem interessante de opinar de uma forma inteligente. Exatamente. Mas vamos lá, voltando, Mas foi sim, dessa forma que a empresa começou a ter responsabilidade. Eu não posso deixar de. É uma história. sim, sim, Então essa história ela estava muito mesmo presente como ela está até hoje. Então desde daí a gente começou a ter o quê? Ideias, ter direção. Sempre eu digo ter sim, direção de Deus. Por quê? Porque as coisas andam. Então, Marcelo, o sucesso hoje chegou, já chegou há alguns anos, Marcelo. sim, Mas o sucesso ele veio justo por causa disso. Teve lá atrás um alicerce, teve lá atrás um projeto, um sonho, um desejo de crescer. Porque, Marcelo, o sonho, se ele não vir com esforço, tirar, regaçar a manga, ele não vem, Marcelo. O esforço é diário. Eu digo que o patrão, ele trabalha mais do que o funcionário. O funcionário ele tem hora para entrar e tem hora para sair. E o empresário ele tem hora para entrar e não tem hora para sair. Por isso que hoje veio o sucesso. Tá me entendendo? entendi, entendi. Hum. Agora sim, o que é que mais te decepcionou nessa carreira toda como empresário? O que mais te decepcionou? Marcelo, eu nunca vi decepção. Eu vi aprendizado. O que mais me decepcionou no aprendizado foi, eu coloquei uma pessoa na empresa para trabalhar com a gente, amigo, tal, amigo de infância, e veio a fazer muitas coisas que não devia ter feito. Mas graças a Deus foi pro lado dele, e hoje ele sustenta a família com a nossa mão de obra, com a oportunidade que a gente deu. Como eu disse para ti, não é a cesta básica que você ajuda, mas se você dá uma profissão. E hoje a empresa, Marcelo, ela dá profissão para muita É gente. aquela história, você não ensina, você não dá o peixe, você ensina o cara a pescar. E aí Exatamente. você acaba contribuindo com o futuro, mesmo ele estando distante da tua empresa, mas foi lá que ele aprendeu tudo. Eu sempre disse uma Isso. vez, eu entrevistei um empresário uma época aí, e ele falou, ele estava meio decepcionado. Eu pergunto essa história da decepção, porque todos nós que somos empreendedores, a gente tem as decepções durante o decorrer da nossa Sim, história. com certeza. Não só como empresário, mas também como ser humano. Sim, Né? A gente acredita nas pessoas e a gente se decepciona. verdade. Mas eu sempre digo, nunca deixe de acreditar que alguém faz a diferença nisso tudo. E nunca deixar o coração sujar. É, verdade. Porque quando você deixa sujar seu coração por qualquer situação que acontece dentro da empresa ou fora, o que vai acontecer? É você que vai adoecer. E você doente, espiritual, mentalmente, você não consegue levar o teu objetivo, o crescimento da empresa. Não é verdade? Legal. Você falou um negócio interessante, eu vou perguntar, vou pular um pouco agora para a plataforma espiritual, né? Você coloca Deus na frente do seu negócio? Sempre De colocou? tudo, de tudo. Isso Marcelo, foi recente ou sempre foi assim? sempre foi, Marcelo. O meu sucesso hoje é graças a Deus, a fé. Marcelo, tem muitos empresários que ele põe a força da empresa dele no braço. Cresce, claro. Tem muita gente multimilionário, mas de compensação Mas não tem paz. não tem paz, Verdade. não tem alegria, entendeu? É aquela famosa depressão. Tenho tudo, mas por que eu tô assim triste?
Ou seja, não usufrui corretamente do dinheiro que ganha, que vive numa bolha de preocupação, estresse, porque não tem Deus Exatamente. no coração. É aquela frase, né? Tudo sem Deus é nada e nada com Deus é É tudo. tudo. É essa frase, Marcelo, que as pessoas elas não conseguem entender. Não é que você, com Deus, não vai ter nada, Marcelo. Pelo contrário, Deus ele quer dar tudo pra gente. Mas ele quer dar o primeiro o quê? O espiritual. Tá me entendendo? Perfeito. Então, Marcelo, isso, a base da nossa empresa hoje é Deus. É o espiritual, entendeu? A gente respeitar as pessoas, a gente respeitar o nosso cliente, a gente respeitar as pessoas que trabalham dentro da nossa empresa. Olha, quando você vai para outro país, quando você vai para outro estado, você sempre, quando você é um cara empresário ou um empreendedor, você sempre observa como funciona isso lá e traz isso como uma base para cá. Isso. As pessoas, os empresários em geral, no estado do Pará, eles reclamam muito de atendimento. É difícil achar profissionais que trabalhem com garra, que trabalhem essa linha do atendimento com o cliente, ou é uma coisa que é tipo, cara, é uma mosca branca, é difícil achar. Não, não é difícil, Marcelo. O que acontece? Se a tua empresa ela está passando por algum problema desse tipo, de o teu funcionário ele tratar mal o cliente, o problema está dentro da empresa. Muitas das vezes está com o próprio gestor, vamos falar assim, no caso o patrão. Sim. Se o patrão lhe chega na empresa, começa a tratar mal, começa aquilo, ele vai tratar mal E o cliente. multiplica isso, o funcionário entende que é Exatamente. multiplicável, né? É por isso que entra o lado espiritual. Você tem que chegar na empresa despojado, você tem que chegar na empresa de, poxa, vamos trabalhar, vamos crescer. Não é aquele, Marcelo, Não é só salário, né, cara? exatamente, também não é, sabe o quê? Só dinheiro, 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 não, Marcelo. Eu sempre digo para meus funcionários assim, eu passo mais tempo com vocês do que com a minha família. Vocês são a minha família também. Verdade. Porque eu saio cedo de casa e chego tarde. Às vezes, tem dia que eu chego, eu vejo meu filho, já ele está lá, eu estou no meu quarto, eu tomei meu banho, ele chega, papai, a benção. Oi, filho, não falo quase nada. Então, mas eu estou o dia todo com quem? Com o funcionário. Entendeu, Marcelo? Então, Perfeito. é dessa forma, Marcelo, que a gente cresceu. Vamos falar, já que você está falando em cresceu, né? Tô sabendo que você está com uma sede nova, construindo uma sede nova. Eu já vi a foto da sede, o negócio está ficando de primeiro mundo lá, tá muito bonito. Fala um pouco desse novo empreendimento. Marcelo, é um sonho que está se realizando. É um projeto que saiu do papel, entendeu? Chega de aluguel. Chega de aluguel. Então, nesse, Marcelo, nesse empreendimento que, graças a Deus, um prédio de 400 metros quadrados, que a gente está construindo na Mauriti, entre Visconde e Marquês, mais próximo da Marquês, né? Sim. E é um lugar muito privilegiado, é um lugar muito localizado, muito bom, entendeu? Por sinal. E já está em fase de acabamento, né, Marcelo? E Tu viu as fotos, né? Vamos esperar esse coquetel que o Belém Acontece tem que estar lá. Vai ter, vai O ter. Acontece com o Marcelo Maia para a gente mostrar para a sociedade. Uma coisa que eu quero fazer uma observação aqui, porque eu observei nas fotos, até mesmo nos próprios serviços que você fez lá na sede do Belém Acontece, o acabamento que você prima é de excelência mesmo, né, cara? Achei Marcelo, legal. Isso reflete quem passa na frente. Olha que acabamento bonito. Nossa, isso é muito importante, né? Esse é o famoso diferencial. Exato. Você vê muitos prédios aqui de Belém, aquela tubulação, parece um S, parece sei lá o que é aquilo. É. Então, mas sabe o que é isso, Marcelo? Eu sempre digo para os meus funcionários, pessoal, o nosso cliente, o que ele está fazendo? Ele está nos pagando, não é nada de graça. Então, se ele está pagando, Vamos fazer o melhor. vamos fazer o melhor. Eu sempre Verdade. digo, Marcelo, o meu concorrente, ele não está lá fora. Ele está dentro da empresa. Verdade. Dentro da empresa. Então a gente tem um diferencial. Particularmente eu tenho que ter todo dia, Marcelo, toda a minha equipe mandar, tá certo lugar, manda foto. Se não tiver legal, antes de entregar o serviço, eu quero ver se está direitinho. Bate todos os tipos de foto, eu dou uma olhada. Olha, fulano, faz assim, dessa forma e tal, que vai ficar melhor. Não é para ti esse serviço, é para o cliente. Não é de graça e está nos pagando. Certo? E o cliente satisfeito, né? Ele indica você. O nosso maior vendedor é o nosso cliente. Marcelo, Satisfeito. eu tenho um cliente desde que começou a empresa, Marcelo. Cliente fiel. Eu digo, eu não posso atender esse mês, eu te espero para o mês. Entendeu? É muito Isso que é legal, né? Quando a oportunidade vai atrás de ti. O cliente Vai. é aquilo que a gente fala. Cara, quando tu chega num nível de excelência na tua empresa,
o dinheiro corre atrás dela. É verdade. No início tu correu atrás do dinheiro. Ah, Marcelo, é verdade. Marcelo, hoje em dia as empresas, hoje em dia nós somos credenciados da GRI, da TCL, da Itachi, e eu não tenho outras marcas, Marcelo, porque eu não posso pegar, porque não é porque não fui convidado, eu fui convidado para muitas marcas, é porque se eu pegar todas, vai acabar fazendo o quê? Eu vou perder a qualidade. Entendi. Eu vou perder a qualidade. Isso é uma coisa importante também, né? Às vezes o cara bota o olho e diz, não, eu tenho que fechar tudo isso aqui. Mas só que o tudo que ele vai fechar perde a qualidade. Exatamente. Ele acaba fazendo. Aí ele perde o quê? O nome da empresa. Poxa, olha, essa empresa já foi boa, agora não presta mais. Não presta mais. Por quê? Porque realmente não primou pela qualidade. Já vi até algum restaurante, poxa, logo quando ele inaugurou, bacana, aquele comida gostosa, depois que ele cresceu, ele começou a comida a cair. Sim. E é isso que acontece, Marcelo. Então eu não quero deixar essa excelência cair. E pelo que eu vi nas fotos e o que você está investindo lá, vai ficar ali uma sede de primeira qualidade. Marcelo, todo mundo que passar... Por isso mesmo eu insisto que você faça o coquetel. Sim. Porque o coquetel vai mostrar para os teus clientes, principalmente os clientes, porque cliente, como você falou, você tem cliente desde quando você começou. Esse cara tem que estar lá com você. Verdade. Esse cara tem que estar lá, ser recebido com honras, porque é o cara que está contigo. Ah, eu não posso ter, eu espero o mês que vem. Verdade. Esses caras merecem realmente um Oscar da gente que é empreendedor. Porque hoje, para você ter um cliente, é fácil. Você manter ele é que é difícil. É verdade. Você sabe disso, como empresário. Isso. Bom, e hoje se você fosse dizer o seguinte, Marcelo, quem era a Império Refrigeração há 10 anos atrás, o que é que a Império é hoje? E o que é que a Império vai ser daqui a 5 anos? Marcelo, a gente tem 2 projetos. O primeiro eu vou falar quem é a Império hoje. Sim. A Império começou eu andando de bicicleta junto com a mulher. Pô, legal. Aí ela saía de casa comigo, Marcelo. Só para estender, para chegar onde ela está hoje, ela saía de casa comigo na garupa até na antiga loja. Dá uma pausa aqui, gente. Você tá vendo? Quando eu falo que as histórias são bonitas, elas são bonitas, né? Você vê o cara hoje, claro, ele tá com hoje tem uma frota, né, Marcelo? Uma frota, mas assim, olha lá, cara, eu andava de bicicleta com a esposa. De bicicleta. Aí eu olho, você mulher que tá nos assistindo agora, olha o que você faz na vida de um homem. Né? Ele saiu da bicicleta para uma frota. Então assim, e claro, isso eu acho muito bacana. Porque, olha, todo empresário, dificilmente você vai ver um empresário que começou lá de cima. E Marcelo era de uma família boa, Marcelo. E mesmo assim ela era uma pessoa humilde, foi pra cima. Ela nunca ficou com vergonha de mim, nunca, Marcelo. Então hoje, Marcelo, onde a gente está hoje os funcionários andam de carro, Marcelo. Hoje os funcionários têm carro para ir para manutenção. Não pegaram a roça mesmo. Eu ia de bicicleta, Marcelo, para cada cliente. Amarrava a bicicleta lá e subia no 10º andar. E não tinha coisa. E não tinha tempo ruim, né, cara? Não, exatamente. E hoje, como você falou, você viu a foto do prédio novo da empresa? É uma coisa espetacular, Marcelo. Espetacular mesmo, assim, uma coisa mesmo de Deus. Mas maravilhosa. Olha, vou te falar uma coisa que eu acho interessante. Sempre quando eu entrevisto um empresário, porque eu entrevistei muitos empresários na época, e quando não é empresário, quando é um colega, quando é um professor, não interessa a profissão. Sim, não. Quando você coloca Deus na frente, é incrível. Marcelo. É sucesso certo. Marcelo. Eu nunca vi... Olha, recentemente eu entrevistei um mega empresário com uma empresa de 7 bilhões de investimentos, e ele falou, Marcelo, é Deus em tudo que eu faço. Você me mostrou essa reportagem. Você viu? Eu vi essa reportagem. Cara humilde, né? E novo, né, Marcelo? Novo demais. Novo, mas cada um tem a sua história. Ele não é da nossa geração, né? Ele, com certeza ele não andou de bicicleta, mas ele trouxe a dignidade, né? A nobreza de entender que Deus tem que estar na frente de tudo. Verdade. Eu acho isso fantástico, cara. Então, assim, eu quero aqui, né, dar os parabéns primeiro para sua esposa. Você não apanhar em casa. Olha, parabéns, tá? Lidiane, parabéns para você, tá? Que andou de bicicleta. Cara, às vezes eu vejo essas funcionárias do líder, de algum lugarzinho, na garupinha, o marido levando. Marcelo. Eu acho aquilo uma certificação de amor, muito, cara. Marcelo. E humildade. E você vê que não tem vergonha? Não tem vergonha. Era sendo o meu caso, Marcelo. Verdade. Então, hoje, Marcelo, a empresa ela tem 2 projeções. Ela veio lá do zero. Hoje ela não está mais no zero. Para só ter uma ideia, hoje, Marcelo, a gente tem 2 clientes, dos maiores clientes do estado, que é o SPA.
Sim. Hoje a USPA, Marcelo, ela tem 12 mil equipamentos que a gente cuida. 12 mil. Só para você ter uma ideia, a dimensão de onde nós estamos hoje. Aí a pessoa chega e vê isso, acha que foi fácil. Não, não existe, Marcelo. É por isso que eu conto aqui, pra você saber que não foi fácil. O cara andou de bicicleta, rapaz. E a gente tem hoje também a aeronáutica. Sim. Também, mesma coisa, 6 mil e pouco equipamento, te cuida de toda a parte da aeronáutica, entendeu? A gente sempre eu digo assim, lá quando eu estou lá, eu digo pro capitão, é eu que esfrio a cabeça de vocês, porque eu sei que a vida de vocês aqui não é fácil. Então, essa projeção que nós temos hoje, Marcelo, até eu te falei ainda agora, que a gente vai expandir para um ano para 4, 5 estados. Porque esse projeto ele já era de 3 anos atrás. Só que o que a gente fez? Vamos primeiro ter uma estrutura boa para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui para fazer lá fora. Entendeu? E um lugar que a gente vai começar por Fortaleza. Conheço muito bem. E até a tua terra, né, Marcelo? É, minha terra. Terra boa. Lá vamos dizer assim, um case importante, né? Porque Muito lá não tem negócio de Marcelo. meu barro, meu tijolo lá. Lá as empresas são fortes, principalmente na área de refrigeração. Então, ou seja, tu tem que realmente vai entrar lá com salto alto no nível dos caras. Né? Eu sempre digo, se você realmente gosta de desafios, cara, quando você coloca Deus na frente, o desafio é brincadeira. É o que a minha esposa diz assim, meu para mim, Lidiane, ela fala, André, a nossa empresa, a gente pode entrar em qualquer lugar do país, Marcelo, porque a gente trabalha com licitação. Entendeu? Hoje, se eu quiser ir para São Paulo, Lidiane, eu quero ter um negócio lá em São Paulo. Ver o que tem de licitação. Marcelo, é milhares de licitação. Entendeu? Então, hoje, como a empresa está estruturada, eu posso fazer isso. Então, já está no tempo. A sede está lá e vamos expandir. Eu acho, Marcelo, até em maio, em outubro, novembro, a gente já está com alguma coisa lá fora. Sempre nós estamos em São Paulo, Marcelo. Essa visão veio muito de São Paulo, Marcelo. Esse é um desafio, né, cara? Se você está construindo uma sede, o qual hoje você vai poder controlar todas as outras filiais, por conta de quê? Hoje nós estamos no mercado da tecnologia. Nós temos a IA aí. Hoje você não vai conseguir fugir da tecnologia. E ela vai te auxiliar muito. Hoje você pode, através de um aplicativo inteligente, ver a tua empresa em tempo real em todos os estados. Você vê, inclusive, onde está aquele funcionário lá de Fortaleza, se ele está onde? Está na Praia do Futuro comendo um peixe ou está realmente na empresa trabalhando? Mas você acredita? Isso você falou uma coisa certa. Eu passo, eu até estava conversando com a minha esposa essa semana, eu te espero assim, eu estou um mês sem ir num polo nosso do contrato. Mas Marcelo anda tão naturalmente por causa justo dessa magnitude de um celular, Marcelo, um simples celular, entendeu? Onde você consegue ter toda a liberdade de falar com o teu funcionário, com o teu cliente e deixar à vontade. E você poder expandir. Por isso que chegou a hora dessa expansão. Entendeu? Chegou numa boa hora, tá? Eu queria que tu falasse o que você gostaria de falar em termos de agora vamos vender um pouco da Império, né? Tá na hora do pessoal conhecer a Império, né? Como é que é hoje, se uma pessoa tem uma empresa, existem alguns requisitos ou não? Rapaz, meu computador não está funcionando, meu ar-condicionado está funcionando, eu vou ligar para a Império, ele precisa ser cadastrado ou não, ele faz uma ligação, como é que funciona? Tu faz atendimento só grandes empresas, ou média, pequena, ou residência? Eu passei 6 anos, 7 anos sem atender o público na loja, como eu digo assim, loja. Sim. Hoje lá, na Mauriti, ela vai ser loja e vai ser prestação de serviço como tinha na Antônio Barreto. Sim. Então nós abrimos de novo para o público. Entendi. Entendeu? Pessoas comuns. Entendeu? Sempre diz o CNPJ e o CPF. Certo. Pessoas comuns que, entendeu? Era mais ligado ao mundo empresarial, né? Isso, mais pesado, né? Isso, pesado. Mas no caso, mesmo assim, para o governo. Sim. Mais para o governo mesmo a gente estava trabalhando. Até mesmo empresas que a gente tinha, vamos falar assim, atendia, a gente deu uma parada. Sim. Justo para cuidar. Agora não. Vamos atender os clientes, a gente diz da porta. O cliente vai lá na porta. Marcelo chega lá comigo, eu quero lavar meu ar-condicionado, eu tenho 3 ar-condicionados na minha casa, eu quero lavar, como é que eu faço? Aí a minha secretária, ela vai agendar, entendeu? Uma data. Vai mandar uma equipe para avaliar e tudo e fazer o serviço. Exatamente, entendeu? Legal. Esse serviço vai voltar, Marcelo, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Tá voltando. Olha, você conheceu hoje a história do André Chagas, né? Que começou de bicicleta,
Hoje o cara está com prospecção de estar em vários estados. Mas é isso aí, é o quadro empresário de sucesso. Sempre você vai se surpreender com a história. Eu me surpreendi, até porque aqui, não sei se você já me conhece, eu quando marco uma entrevista, a gente não conversa muito não, né? Você, Não sabe, Marcelo, né? não, senta lá e a gente vai conversar. Eu sou adepto a ficar todo mundo naturalmente aqui, como se fosse uma conversa normal, Verdade. tomando um café, comendo um bolo, alguma coisa. Eu acho isso legal, entrevista diferenciada. Nunca fui um cara de. Já tive em várias vezes emissoras e trabalhar com script na mão e tal, não. Eu gosto disso, desse bate-papo, que você vê a verdade, você vê no olho do caboclo que ele está falando a verdade. Não sabe a história, né, Marcelo? Porque toda empresa ela tem uma história. Agora eu vou te Marcelo. pedir um favor. Quando a gente chega no topo, que a gente tem um sucesso por um trabalho árduo, com todas as decepções, com tudo que você já passou, andou de bicicleta e tal, papapá. Quem você agradeceria hoje a todo esse sucesso? A Deus. E depois a minha esposa. Duas pessoas que na minha vida é fundamental. Deus e a minha esposa. É maravilhoso, Marcelo. Que bom, né? Eu fico Maravilhoso. feliz. Eu conheço a sua esposa, tive a chance de ir no seu aniversário dela. Aniversário dela, não foi? Aniversário dela. Aniversário dela, você me convidou, até te agradecer pelo convite. E eu já a conhecia há muito tempo atrás. Isso. Lá na loja. Não cheguei a ver na bicicleta. É. Quando você já estava com a lojinha lá pequenininha ali na Barreto, né? você, na Antônio Barreto, foi um dos clientes. Foi, eu fui Eu- cliente. cliente, sempre cliente. atendi. A gente era cliente e parceiro, sempre tem Marcelo, essa ligação, né? Então hoje eu entrevisto aqui o André com muito orgulho, com muito carinho, porque é um cara que merece onde ele está hoje, é um cara que trabalhou muito, não precisa falar muito, você já descobriu aqui, né? Que ele andava de bicicleta para atender os clientes, né? Meu amigo, e também tem uma novidade aí que a gente andou conversando, mas eu quero que você fale aí para as pessoas que conhecem. É verdade que você também está dentro do ramo da TV? Você entrou uma parceria com a televisão? Como é que é isso? Sim, né, Marcelo? Pintou uma oportunidade da gente ser sócio dessa televisão, que é a TV Verde. É uma emissora nacional, ela está em todo o Brasil. E teve uma filial aqui e eu fui convidado para ser sócio do Márcio Oliveira, que ele é um sócio também de um outro rapaz aí. A gente comprou parte Essa TV. dessa sociedade, vamos falar assim, entendeu? E uma emissora que ela está chegando no mercado paraense e, graças a Deus, já está homologada, já está no ar. É o canal 40.1, desculpa, 40.1 e já está na... E com certeza o estúdio já deve estar bem refrigerado, né? Tá muito bacana, Marcelo. Pior que o estúdio tá ficando top mesmo lá no Até estúdio. Já tá porque refrigerado. não pode esquentar lá o negócio. Não pode. Mas assim, eu fico feliz que vocês chamam assim empreendedorismo, né? Não é só dentro da refrigeração. Você está agora no mundo, né, da TV, no mundo do entretenimento, no mundo do marketing, no mundo dos negócios, que não deixa de ser um negócio também igual ao seu. É aquilo que a gente falou, né, Marcelo? Foi a história. E você fazendo o nome, você tem pessoas do teu lado, que as oportunidades vêm. Verdade. E ela veio aqui, quando vir outra, a gente vai analisar. A gente quer crescer, né, Marcelo? Então, o empresário ele nunca tem só um empreendimento, ele tem vários. E esse é mais um que está... Então, eu quero te parabenizar e quero que você deixe aí as suas considerações finais. Você quer deixar algum abraço para alguém ou tem alguma informação que eu não te perguntei? Tô todo mundo esperando aí que você tem para a que gente falar. finalizar, a gente chegou, quando chegou o topo de ser condecorado a um Prêmio Internacional da Paz, foi junto com essa história, Marcelo. Para a gente ter chegado a ser o embaixador da paz, como hoje a gente recebeu essa medalha alguns dias atrás, que você me entrevistou, foi do causa dessa história. Essa história, ela teve vamos dizer assim, esse é metade, né? Porque nunca acaba. Só acaba quando a gente morre, Marcelo. Verdade. Entendeu? Então, sempre vão ter um pouquinho de aumentar a nossa história. Ou você vai declinar ela. Então, sempre eu digo, vai sempre aumentando um pouco a sua história. E hoje, Marcelo, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, como eu te falei, a minha esposa, a esse sucesso, Marcelo, todo. Agora, nós estamos totalmente maduros, entendeu? Nós estamos totalmente consolidados. Por isso que vamos essa projeção de crescer, entendeu? Crescer bastante mesmo. Lá fora vai ser com licitação, ganhando os contratos, e não vou prometer a loja em cada estado, não, mas o escritório bacana, entendeu? Sim, para que atender nosso cliente. Exatamente, atender o nosso cliente. E aqui vai ter a loja. Então pronto, para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta e vou pedir que tu ajude aqueles caras que estão começando agora.
Qual é a receita que você dá para ele? Aquele cara, não interessa se é refrigeração ou se é qualquer outro tipo de negócio. Mas qual a receita de bolo que você dá para aquele cara que quer começar? Um pequeno empreendedor que tem os sonhos igual ao teu. Marcelo, vou falar para cada um deles. Parceria. Parceria com Deus. Parceria se você é casado com a sua esposa. E se você não tem esposa, parceria com Deus. E foco, Marcelo. Qual é o foco? É você chegar, o que que você quer? Uma projeção. Eu quero ser um empresário. Que tipo de empresário? Primeiramente, como você falou, eu quero ser empresário, vamos dizer, de refrigeração. Você conhece o mercado? Você conhece tudo? Então vai em frente. Porque se eu comecei lá atrás com uma bicicleta, e hoje onde a gente está, é porque eu tive foco, determinação. Marcelo, chorei muito. Essas mãos aqui, Marcelo, cansei de chegar em casa toda abatida, entendeu? Cansei de chegar, Marcelo, mas nunca desisti. Nunca pode desistir, Marcelo. O E sonho. não blasfemava contra Deus, né? Exatamente, não pode reclamar, Marcelo, não reclama. Se você está com pouco, agradece. Se você está com muito, agradece. Mas como diz o meu pai, meu finado pai dizia, sempre guarde um pouco. Porque se você quer ser empresário, você tem que guardar para você investir. Como o próprio velho da van, né, que ele gosta de ser chamado, sempre diz, investe, 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 investe. Eu estou agora assim, Marcelo, investindo tudo na empresa. Tudo na empresa, Marcelo. E o sonho vai crescer. Vai crescer, seja qualquer um empresário. Ele que está numa bicicleta, está a pé, não importa, Marcelo. Acredita no teu sonho, acredita na tua vontade, põe força, garra que você chega. Eu cheguei. Por que você não vai chegar? E outro, não tenho família rica. Não, entendeu? Vim de família simples, pai batalhador, mãe batalhador, e seguir a vida, Marcelo. Ah, você sabe que a maioria dos empresários hoje tem uma história muito assim, né? Quem construiu o império, né? Quem construiu aqui o determinado império, começou do zero. Você vê o pessoal do líder, que é um exemplo fantástico. Poxa, maravilhoso. Outra coisa que é importante, né? É quando você põe Deus na frente. Só Deus, Marcelo. Quando você falou aí, primeiramente Deus, né? E a receita de bolo que você deu, né? Eu vou replicar aqui para você de uma forma diferente. Então, se você é empresário, se você quer ser um grande empresário, se você é um cara que você vende bombom na esquina, não interessa o seu tamanho, o que interessa é o que você tem na sua mente, colocando Deus na frente de tudo, acreditando que Ele vai te auxiliar, porque Ele está aqui para isso mesmo, é para isso que você veio no mundo, e você tem uma história que é ligada aqui e é ligada no céu. Tenha certeza disso, você nunca vai estar só. Então, não reclame, né? Não fique se maldizendo, trazendo energia negativa para você, trazendo uma depressão, trazendo uma doença, porque tudo isso faz parte do mundo do empresário. Verdade. Quando ele leva uma pancada financeira, ele vai para baixo. Vai. Muitos até se suicidaram por causa disso. Eu tive amigos que se suicidaram, Sim. Marcelo. Pois é. Na, Então, na minha área. Mas por quê? Eles não priorizaram também o espiritual, Marcelo. então um dos segredos, tá bom? É isso. Tenha Deus no seu coração, muita força. E outra coisa, eu sempre digo, né? Para você vencer na vida, 100% de expiração, suor, e 90% de muito suor, expiração, e 10% de inspiração. Exatamente. O resto é fé e muito trabalho. E eu tenho certeza absoluta, para você que vende um bombonzinho na esquina, para você que vende carro, para você que está no mundo da refrigeração, para você que está em qualquer um dos seus segmentos, de segmentos que tem hoje no mercado. Faça com honestidade, faça a coisa certa e ponha Deus na frente. Tenho certeza absoluta que quem sabe lá na frente a sua história vai estar sendo falada aqui como mais um empresário de sucesso, né? Verdade, Marcelo. Muito bacana. E é assim, Marcelo, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, primeiro acredite em você e as pessoas que estão do teu lado vai dizer esse cara chega longe. Não. E às vezes o que está do teu lado nem acredita em você, que é aquele que deveria acreditar. É verdade. Meu amigo, mais alguma informação que eu não saiba? Marcelo, cara, eu te agradeço por essa oportunidade, né? Maravilhosa da gente expor um pouco, querendo ou não, expor a nossa trajetória. Porque o André chegou ali.
Mas teve uma história. Cara, eu acho que todo negócio tem uma assinatura. Tem. Isso para mim, esse quadro, o empresário de sucesso, ele é a chancela para você dizer assim, não, eu conheço agora quem é o André Chagas. Pô, o cara andava de bicicleta. Porque às vezes o cara olha assim, o André tá muito bem, mas irmão, você não sabe o que o cara passou. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Porque tu sabe assim, se tu tá ruim, o cara vai lá e olha, ele tá ruim. Ele tá bem visto, tem uma coisa errada. Ninguém pode nem crescer nem diminuir. O que a gente tem que entender é o seguinte, gente. Hoje, eu, Marcelo Maia, é assim. Se o cara vai falar da minha vida, eu dou logo os 4 boletos para ele. Amigo, paga os boletos, eu vou te ouvir. Se eu gostar, eu aceito. Se não, o boleto tá tapado. É verdade. Gente, brincadeiras à parte, esse é o quadro Empresário de Sucesso. Hoje aqui, estreando, né? Porque o quadro estava parado, agora eu voltei hoje ele com muita vontade e trouxe uma pessoa que tem realmente um perfil para iniciar essa nova temporada do Empresário de Sucesso. Você pode estar aqui com a gente. O telefone está aqui embaixo, entra em contato. Vamos bater um papo, tenho certeza absoluta que você vai gostar de contar a sua história aqui. Toda história tem sempre um final feliz, né? Nem sempre é um final não feliz. O dele é feliz e vai ficar mais feliz ainda. Pelos projetos, pela perseverança, pela vontade, pelo trabalho, pela qualidade e pelo investimento. Você ouviu o que ele falou? É investir, investir, investir. Então, gente, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo programa Acontece com Marcelo Maia. Sempre eu falo, o Belém Acontece tem 20 anos de muita história. E um dia eu vou estar aqui, conversando com ele, com o João Salim, para a gente falar como é que nasceu o Belém Acontece, como é que tudo isso aconteceu de uma simples máquina fotográfica que era de CD e que gerou hoje aí o programa Acontece com Marcelo Maia. Obrigado a todos, até a próxima.